você quiser um livro que quebra o galho, eu não vou dizer que resolve tudo, mas para você, médico, é mais que suficiente. São 762 páginas. É um livro feito para esse tipo de medicina, essa medicina funcional, essa medicina biológica, e é muito, muito ilustrativo, porque eles discutem cada exame, você pode aprofundar no exame, é muito interessante. E nós discutimos que a gente pode fazer o exame de saliva, nós podemos fazer o exame de sangue e nós podemos fazer o exame de urina. Tá? E discutimos o dia inteiro sobre isso. Mas ficou faltando alguma coisa. Essa parte aqui, eu vou voltar nela depois, porque nós não vamos medir os dedos agora para não atrapalhar esse processo que nós temos que terminar aqui do laboratório. Tá? Nós paramos aqui. Então, a solicitação da avaliação química laboratorial. Muito bem. Eu queria pegar um exame de sangue e um hemograma e ir junto com você nisso, tá? Vamos pegar aqui um caso, é um médico, anestesista, de 59 anos de idade. A única queixa que ele tinha era litíase renal, repetitiva. De vez em quando ele tinha um cálculo renal. Tá? Então ele fez esse exame de sangue, mostrou para 2 ou 3 colegas, ninguém encontrou nada. Aí eu estava dando aula na cidade onde ele mora, ele me trouxe o exame e pediu para eu avaliar. Eu levei para casa e mandei para ele o resultado. E eu vou conversar com vocês. Então, aqui, ó, nós vamos ver o eritrograma, o leucograma, nós vamos ver a hemoglobina glicada, a glicose, a ureia, a creatina, o ácido úrico, a transaminase oxalacética, a transaminase pirúvica, a gama-GT, aqui tem o T3 livre, aqui tem o T4 livre, aqui tem o TSH, aqui tem a ferritina, está vendo aí? Aqui tem o estradiol, a testosterona total, a testosterona livre, que é calculada, não é medida. A testosterona livre só é medida na saliva. Aqui ela é calculada. Tá? A testosterona biodisponível, que eu tenho que explicar um pouquinho para vocês, para a gente poder entender isso. Os hormônios esteroidais. O que é um hormônio esteroidal? É um hormônio que vem do colesterol. Todos os hormônios que saem do colesterol são esteroidais. Aldosterona, cortisol, pregnolona, DEA, testosterona, estradiol, estriol, estrona, androstenediona, esses são hormônios esteroidais. Eles são, por natureza, anfifílicos. O que significa uma substância anfifílica? É uma substância que é lipo e hidrossolúvel ao mesmo tempo. Por exemplo, o ácido alfa-lipóico é o único antioxidante conhecido que é anfifílico. Ele entra em qualquer lugar no corpo. Ele entra no tecido adiposo, ele entra no músculo, ele viaja no sangue, onde você quiser. Por isso que ele é um coringa, porque ele é anfifílico. Os hormônios esteroidais, eles são anfifílicos, mas eles são assim, 70% lipossolúveis e 30% hidrossolúveis. Então, eles são mais lipo do que hidrossolúveis. O sangue é hidrossolúvel. Todas as vezes que você tem uma substância que predomina a lipossolubilidade, para viajar no sangue, ele precisa de um carreador, porque o sangue é hidro. Esse carreador é geralmente uma lipoproteína. É uma lipoproteína porque tem uma parte lipídica que se liga ao hormônio e tem uma parte proteica, que é hidrossolúvel para viajar no sangue. Então, por exemplo, se eu vou carregar colesterol é lipofílico. Então, ele precisa de uma LDL, de um HDL, de um VLDL, para viajar no sangue. Esse LDL chama-se lipoproteína. Bom, a testosterona tem o seu próprio sistema de ser carreado. Chama-se SHBG. Sexual Hormone Binding Globulin.
o SHBG carreia testosterona e o SHBG carreia estradiol. Só que tem um detalhe. O SHBG tem uma preferência maior, a gente chama em bioquímica de afinidade, tem uma afinidade maior para a testosterona do que ele tem para o estradiol. E tem outro detalhe importantíssimo. Com o passar dos anos, no homem, o SHBG aumenta. Com o passar dos anos, na mulher, o SHBG baixa. À medida que a mulher envelhece, ela vai perdendo SHBG. À medida que o homem envelhece, ele vai aumentando o SHBG. Isso faz toda a diferença. Você vai ver que um homem, à medida que ele envelhece, ele vai ficando mais feminino. Começa até a chorar em comercial. Entendeu? A mulher, à medida que envelhece, ela vai ficando mais masculina. Às vezes começa até a nascer pelo no rosto, etc. Então ela vai se masculinizando com o passar dos anos. E o homem vai se feminilizando com o passar dos anos. Começa a ter ginecomastia, o bumbum começa a crescer. Entendeu? Por causa dessa característica, que o SHBG no homem aumenta com a idade, segura a testosterona mais do que o estradiol, e a mulher é o contrário, ela vai perdendo o SHBG, ela vai liberando mais testosterona. Então, você entendeu o conceito de carreador. Então, eu tenho 3 tipos de modo de você encontrar um hormônio esteroidal no sangue. Vamos pegar a testosterona como exemplo. Eu posso encontrar ela livre, em geral, em torno de 2%. Eu posso encontrar ela ligada à albumina, que em geral é em torno de 54%. E eu posso ter ela ligada ao SHBG, que é em torno de 44%. Você vai somar isso, vai ver que dá 100%. Bom, essa testosterona aqui, ó, ela é chamada de biodisponível. A somatório do livre com a albumina. Porque a hora que você quiser, ela libera. O SHBG, mais do que um caminhão, ele é um carburão. Quando ele pega essa testosterona e prende ela, como se fosse um carburão da polícia. E não solta. Então, ela não está disponível. A biodisponível é essa aqui. Então, quando fala a testosterona biodisponível, aqui, ó, está aqui, ó. Isso vem no exame de sangue. O que é a testosterona biodisponível? É aquela livre mais a ligada à albumina. É a biodisponível. Então, aí tem o resultado da testosterona biodisponível. Aqui tem o DEA-sulfato. Na saliva você mede o DEA. No sangue você mede o DEA-sulfato. O DEA-sulfato no sangue está 500 vezes mais presente do que o DEA. Os dois servem, têm a mesma finalidade. Mas no sangue fica mais fácil medir o DEA-sulfato, enquanto que na saliva é mais fácil medir o DEA. Então, na saliva mede-se o DEA e no sangue mede-se o DEA-sulfato. Você tem a insulina basal, que nós vamos discutir. Aqui ele foi feito para ele o antiperoxidase, que é o chamado anti-TPO. Foi feito para ele a medida da homocisteína. Foi feito para ele o PSA. O PSA, ele tem o PSA total e o PSA livre. Quando o PSA está acima de 4, a gente pede o PSA livre, porque o PSA livre vai distinguir para você se é hiperplasia prostática ou se é câncer. Geralmente, quando o PSA livre está acima de 20% do PSA total, tudo indica que isso aí é benigno. Quando ele está abaixo de 10% do PSA total, até que se prova o contrário, é carcinoma de próstata. E quando ele está entre 10 e 20, ele está em cima do muro, pode ir para um lado ou pode ir para o outro. Mas isso nós vamos discutir lá na frente, quando nós discutimos hormônios. Aqui está a proteína C reativa ultrassensível. Aqui está o lipidograma, que você vai aprender comigo que de tudo isso, a única coisa que interessa no lipidograma é isso aqui, ó, é a relação triglicérides-HDL. O resto vale, você está perdendo seu tempo em calcular. Tá? Aliás, isso já nem faz nos Estados Unidos mais. Hoje nós fazemos a densidade do LDL
e o número de partículas, que é o que interessa. Aqui está a quantidade de LDL oxidada, a somatomedina C, que é a mesma coisa que a IGF-1, porque o hormônio de crescimento você não mede ele no sangue, você pode até medir, mas ele não tem significado, porque ele é feito em pulsos. Então, você pode pegar uma hora que está lá em cima, uma hora que está lá embaixo, e ele é caro para medir. Então, o hormônio de crescimento no fígado estimula a produção do IGF-1, que é mais constante. Então, do ponto de vista clínico, a gente usa o IGF-1. Do ponto de vista de pesquisa, até eles podem medir o hormônio de crescimento. De outra vez, o hormônio de crescimento também precisa de um carreador, que é o IGF-BP3, que é a proteína que carrega o hormônio IGF-1. O IGF-1 tem um carregador, um caminhãozinho que carrega ele, que é o IGF-BP3. Geralmente, quando você tem o IGF-1 aumentado, você também tem o IGF-BP3 aumentado, porque aumentou, precisa de mais caminhão. Se você encontrar o IGF-1 aumentado e o IGF-BP3 diminuído, é quase patognomônico de câncer de próstata, porque aí a próstata está produzindo o seu próprio IGF-1, mas o fígado é quem produz o IGF-PP3. Quando o IGF-1 é produzido no fígado, ele aumenta o IGF-1, ao mesmo tempo ele aumenta a proteína carreadora. Quando o IGF-1 é produzido na próstata, anormalmente, não tem jeito de produzir o IGF-PP3 lá, então dá uma discrepância, onde o IGF-1 aumenta e o IGF-PP3 cai. A 25-hidroxid-D, que não é a vitamina D3, a vitamina D3 ativada é o 1,25-hidroxid-D, nós vamos estudar profundamente. Isso aqui passou pelo fígado, mas ainda não passou pelos rins, porque é nos rins que o 25-hidroxid-D vai virar 1,25-hidroxid-D. Bom, você viu mais ou menos aí. O que foi feito? Esse indivíduo, ele mostrou isso para uns 2 ou 3 colegas, e eles disseram que não tinha nada. Aí caiu nas minhas mãos. Eu vou mostrar para você que tem 9 coisas erradas aí. Que aí é outro modo de você ver. Então, eu gostaria de... Oi? Já encontrou o seu lugar? Olha só. Bom, aí, caiu nas minhas mãos, eu vou mostrar para você que eu descobri 9 coisas erradas. Então, antes, eu gostaria de começar isso com uma metáfora. Um senhor estava decidido a matar um corvo que tinha feito um ninho na torre de seu castelo. Repetidas vezes tentou surpreender o pássaro, mas em vão. Quando o homem se aproximava, o corvo voava de seu ninho, ficava vigilante no alto de uma árvore próxima e só voltava para a torre quando o homem já tivesse ido. Um dia, o senhor recorreu a um truque. 2 homens entraram na torre. Um ficou ali dentro e o outro saiu e se foi. O pássaro não se deixou enganar e, para voltar, esperou que o segundo homem tivesse saído. A estratégia foi repetida nos dias seguintes, com 2, 3 e 4 homens, sempre sem sucesso. Finalmente, 5 homens entraram na torre e depois saíram 4, um atrás do outro, enquanto o quinto preparava a escopeta à espera do corvo. Então o pássaro perdeu a conta e, consequentemente, perdeu a vida. Para quem não sabe, o pássaro só conta até 4. Esse é o mundo dele. Se tiver 5 ovos no ninho e você tirar um, o pássaro não dá conta. Ele não percebe que você tirou um ovo. Se tiver 4 ovos, você tirar um, ele fica louco. Porque ele só conta até 4. A minha pergunta metafórica para você é até quando você conta? Porque o seu sucesso no mundo vai depender da sua percepção. Até onde você percebe as coisas? Eu posso pegar um exame de sangue desse, entregar para 3 médicos, e o resultado pode ser totalmente diferente. Não tem nada, e tem 9 problemas aqui para a gente discutir. Então, eu quero que você faça isso aí. Nós só podemos diagnosticar aquilo que nós podemos perceber. Então, nós, como médicos, temos que abrir a nossa percepção diagnóstica. E isso não é só na informação, não. Eu conheço médico que está cheio de informação na cabeça. Você joga um paciente na frente dele, não sabe fazer nada, ele se confunde todo. Ele tem que ter uma sistematização, uma capacidade de percepção, e isso você vai desenvolvendo aos poucos comigo, aqui em 18 meses. Eu te garanto, quando chegar lá no final, você vai ver que está diferente. Tá? Mas vamos com calma. Então, olha só. Está vendo esse pavão aqui? Ele está voando, ó. Presta atenção nele voando. Olha que asas grandes que ele tem, ó.
Mas que pena, ele tem um rabo muito grande, olha lá. O rabo não deixa ele ir longe, tá vendo aqui, ó? Olha lá, o rabo, ele não aguenta voar muito, não é porque ele não tem asa, ele tem uma asa muito forte, mas ele tem rabo grande demais aqui, ó. Ele tem que carregar esse rabo todo, olha só o peso do rabo, ó. Aí os voos dele são de 100 metros, 50 metros, o que ele fez aí, é o máximo que ele faz. Você pode ter um conhecimento enorme, mas se você tem coisa errada que você traz de interpretação, é como se fosse carregar esse rabo. É pesado. Então você tem que aprender a tirar esses erros de interpretação que você tem na sua cabeça. Eu gastei 1 hora para explicar essa curva para vocês da vez passada e expliquei para você que, do ponto de vista estatístico, isso aqui chama normal. Tem nada a ver com medicina. Quando você pega um desvio padrão, uma curva, uma distribuição na forma de curva de Bell, e você tem a média e 2 desvios padrões para cada lado, você engloba 95% da população que você está estudando. E isso chama normal. Estatisticamente, eu posso estar estudando tamanho de prego. Eu posso estar estudando peso de peixe. Tem nada a ver. Isso tem nada a ver com medicina. Quando vem o exame de referência laboratorial, que é normal, de 20 a 80, esse normal aqui que estão dizendo, tem nada a ver com clínica. Só que quem ensinou para vocês lá na semiologia não sabia disso. E ensinou errado. Você viu da vez passada, você vem interpretando o exame laboratorial o tempo todo errado. Bom, eu mostrei para vocês que isso aqui está dentro da normalidade estatística, e isso aqui também está dentro da normalidade estatística. Mas é muito diferente. Se eu fiz uma intervenção e estou baixando uma homocisteína da vida, olha lá, eu vou melhorar muito o paciente. Então, esse conceito tem que ser bem claro para você, e vocês aprenderam a trabalhar com quartil. Eu falei que você tem coisas desejáveis, você trabalha no 4º quartil, e coisas indesejáveis, você trabalha no 1º quartil. Espero que vocês já estejam no consultório trabalhando com quartis. Agora, vamos, sob uma nova ótica, examinar esse exame que foi considerado normal. Primeiro, você vai ver aqui que o índice de anisocitose, que é o RDW, está 15,6. Aqui está dizendo que é de 10 a 15. 10 a 15 é a normalidade estatística. Eu peguei 10 mil pessoas, muitas delas doentes, que a maioria... Como é que você sabe que era saudável? E fizeram o banco de dados deles, para esse kit, com muita gente doente. Então, faz de 10 a 15. Quanto maior a minha anisocitose, pior eu estou. Eu fabrico pires, eu sou um fabricante de pires, e cada pires sai de um tamanho. Pô. Então, eu não tenho controle de qualidade. Então, eu tenho que estar no quartil inferior. Eu pego 10, 15 menos 10, dá 5. 5 eu divido por 4, dá 1,75. Aí eu somo 10, dá 11,5. 11,5 é o ideal. É no 1º quartil para eu trabalhar. Então, se está 15,6, você sabe que isso aí vai fazer uma diferença enorme. Tá? Aqui tem menos de 6,500, 6,500, 6,300, está ótimo, não tem nada para eu discutir aqui. Eu vou mostrar para você aqui, que eu mencionei ontem, eles pegaram pacientes, acompanha, por favor, mais de 65 anos, 12 anos de follow-up. Pegaram indivíduos e separaram em quintios, ó, 1, 2, 3, 4, 5, chama quintios. Eu pego aquela diferença e divido em 5. Se eu comparar o 1º quintil, que são aqueles que têm menos de 12,6% de anisocitose, com o 5º quintil, que tem mais de 14, que é o caso desse paciente aqui que nós estamos vendo, tem mais ainda, tem 15,6, que é pior ainda. Se eu fizer isso em 12 anos de follow-up, se você está no quartil 1, no quintil 1, depois de 12 anos, 65% dos pacientes vão estar vivos. Se você está no quintil 5, depois de 12 anos, só 25% dos pacientes estão vivos. Olha a diferença. 25% vivo em 12 anos, se você está aqui, e 65% vivo em 12 anos, se você está no 1º quintil. Então, agora que você viu isso aí, se você volta lá e eu te mostro esse dado aqui é um biomarcador de longevidade. Se eu não cuidar desse indivíduo, ele não vai viver muito. Ele não tem queixa nenhuma. Sabe aquele cara que não tem queixa nenhuma, caiu morto? É mais ou menos assim. Você vai entender por que o risco dele de cair morto.
Tá? Muito bem. A hemoglobina glicada dele está 4,9, a glicose está 86, a ureia está 26, a creatina está 0,97, o ácido úrico está 3,9, aqui está tudo certo. Aqui está 19, aqui está 17, aqui já começa, você vai falar assim, mas o normal é de 10 a 45. Eu sei que o normal é de 10 a 45, mas eu tenho que trabalhar no primeiro quartil, tem que ser menos de 16, é o ideal aqui. É o menos de 16. Ah, a minha gama GT está ótima, está 30. Por quê? Porque ele está usando esse normal estatístico, mas normal biológico tem que ser 16, ou menos. Eu quero saber se a sua gama GT está 16 ou menos. Isso é que você tem que checar. Quando eu vejo o T3 livre aqui, eu vou ver se eu fizer na base do quartil, ele tinha que estar maior que 3,2, porque eu vou trabalhar com o T3 livre otimizado. Eu tenho que estar no quarto quartil. No quarto quartil. E o quarto quartil é acima de 3,2. Ele está com 2,3. Se o médico não entende esse exame que eu ensinei para vocês, ele diz, olha, é de 1,5 a 4,10, está normal. Está normal estatisticamente, mas não está normal clinicamente. A mesma coisa acontece com o T4 livre, ele tinha que estar acima de 1,35. Aí você tem o TSH, que o ideal é menos de 2, mas TSH é hormônio cerebral, não é tiroidiano, não tem nada a ver. TSH não serve para dizer nada. Quando o TSH está aumentado, a tiroide, você tem problema tiroidiano. Mas quando o TSH está normal, não quer dizer nada. E vocês vão aprender isso comigo quando vocês estudarem tiroide profundamente comigo. A ferritina dele está normal, é acima de 70. O ideal é acima de 100, até 100. O ideal pode chegar a 150, 200 tolerável. Passou de 250, eu ensinei para vocês ontem que você tem que fazer sangria a cada 60 dias e dar alfa-lipóico. O estradiol dele, ele é homem, tá bom? Homem tem que ter estradiol. Se você não tem estradiol, você começa a ter ruptura de tendão, você começa a ter lesão muscular. Esses atletas, esses lutadores de MMA que enchem de anastrozol e fica sem estradiol, estão sempre operando o joelho, estão sempre com lesão. Olha só, aqui ó, olha o estradiol dele, 54. Sabe quanto que poderia ser o estradiol dele? Tem que ser menos de 25. Menos de 25, está 54. Ou seja, ele tem aromatase ativada. Isso aqui causa consequências, isso aqui pode predispor a uma hiperplasia prostática. Porque quem faz a próstata crescer não é a testosterona, é o estradiol. Tá? A testosterona total está baixa, ela tinha que estar, o ideal, ela está 700 aqui, 800. Tá? Aqui, o adulto é de 200 a 1.200. Ela está 400, está pronto. Não, eu tenho que trabalhar no quartil superior, eu tenho que otimizar. O ideal é 800. Tá? Aqui, o ideal é 800. Tá? O ideal. 600, pelo menos 600 a 800. O ideal aqui é menos de 25 picogramas por ml. Olha lá. Olha quantas coisas eu estou achando errado. Ó, a testosterona biodisponível, que vocês entenderam ali, que é o somatório do que estava na albumina, mais o livre, deu 45, tinha que ser no mínimo 56, ou seja, está diminuído. Tá? O DEA tinha que ser entre 200 e 300, está 113. Tá? Tinha que ser aqui, isso aqui é o normal lá. Tem que ser mais de 250, está 113, o DEA está baixo. DEA não existe no Brasil. Ou você compra nos Estados Unidos, ou você faz o jeitinho brasileiro, que eu vou ensinar para você agora. Você dá pregnolona, mais rodiola rosa, mais bromo. Pregnolona, 30 mil... Boro, desculpe. Mais boro. Você dá rodiola, você dá pregnolona 30 miligramas, você dá rodiola rósea 300 miligramas, e você dá boro, não sei por que eu estou com bromo na cabeça, você dá boro 2 miligramas. Tá? Obrigado. Aqui, a insulina dele está ótima. Está ótima. Isso é o limite mínimo. O cara com a insulina dessa, você pode... Eu não preciso vê-lo, eu sei que ele é magro. Sabe essas pessoas que não conseguem engordar?
são magérrimas. Você vai ver a insulina deles está 1. Você dá insulina, eles engordam. Quando a pessoa for no seu consultório e falar, eu quero engordar, doutor. Já fiz tudo. Agora você sabe a solução. Você vai medir a insulina, está baixa, esse indivíduo é extremamente magro. Ele não está querendo engordar, mas ele é magrinho. Mas está aqui, comprovando que ele é magro. Se tiver 1, por exemplo, de insulina, é magérrimo, aí você tem que dar insulina para essa pessoa, senão ela não engorda. Eu tenho casos de mulheres que vêm tentando a vida inteira engordar, até que descobrem, vai num médico igual você, que agora sabe, e aí ela ganha peso. Bom, o anti-TPO, o normal é até 35, passou de 35 é positivo, ou seja, ele não tem tiroidite Hashimoto. Por aqui você vê se ele tem ou não tiroidite Hashimoto. Tá negativo, então não tem. A homocisteína dele, o ideal seria abaixo de 9. Algumas escolas americanas já estão pedindo 7. Ele tem 19,5. Ele é uma bomba relógio. Isso aí facilita ele ter câncer. Isso aí facilita ele ter acidente vascular cerebral. Isso facilita ele ter uma arritmia cardíaca, um ataque cardíaco ventricular e morrer num voo daqui para a Europa, sem nenhuma queixa. Morre sem saber por que morreu. Ninguém sabe, mas não tinha nada. Aqui, sim, tinha sim. Isso aqui é altamente sério. Isso me diz que, primeiro, ele não está metilando, ou seja, tem predisposição a câncer. E, segundo, a homocisteína alta per se é altamente tóxica, inclusive no sistema nervoso central. Bom, o ótimo é de 5,9 a 9. Isso não pode ser baixo demais também, não. Se a homocisteína for abaixo de 5, é deficiência de metionina. Pode anotar aí. Mas você vai raramente encontrar isso. Aqui está o metabolismo, aqui está a homocisteína, ela vem da metionina, ela vai voltar para a metionina, só que para ela voltar para a metionina, ela precisa de folato, B12 e colina. A metionina vai gerar o SAMe, que é o doador universal de metil, é o S-adenosilmetionina. A metionina vai virar cisteína, ou a homocisteína também vira cisteína, via B6, se faltar B6 não tem esse caminho. A cisteína, que você aprendeu ontem comigo, vai virar glutationa, que é o fator limitante, vai virar glutationa. Ou pode virar taurina. Ou pode virar pantetina, se tiver o B5. Ou pode virar piruvato. A pantetina vai aumentar o HDL. Então está aqui o mecanismo simplificado, nós vamos discutir isso em profundidade depois com vocês. Tá? Então, é o ciclo da metila ou do metil, é o ciclo do folato e o ciclo da metionina, eles andam par a par. Então, tem a transsulfuração. A transsulfuração está aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. A cisteína, para virar glutationa, ela tem, e aqui para baixo ela vai criar sulfitos, que vão virar sulfatos, pela enzima chamada SUOX, é a sulfuração. Então, está aqui o processo, ó. Aqui você tem o folato, o metileno tetralídeo folato redutase vai fazer o metilfolato. Vocês vão estudar isso comigo, acho que no próximo módulo, o módulo seguinte. Aí você faz o chamado transmetilação, a metionina vira homocisteína, ou vice-versa, e aí o SAMe está ali, e aqui vai virar uma cistationina, que vai virar cisteína, que eu pulei. Eu pulei uma etapa aqui para vocês, ó. Deixa eu mostrar de novo. Essa etapa aqui, ó. Aqui no meio ainda tem a cistationina, que eu pulei. Estou mostrando ela aqui agora. Ó. A cistationina, está ali, ó, que vai virar cisteína. Bom? Muito bem, deixa eu pular isso aqui. Muito bem. Aumento da predisposição a eventos tromboembólicos. A combinação do aumento da lipoproteína A e da homocisteína e do fibrinogênio, que é um trio, mas o mais importante é a lipoproteína A e a hemocisteína, gera uma predisposição muito acentuada para eventos tromboembólicos, principalmente na presença de contraceptivos orais. Uma mulher que tiver LPA aumentada, tiver homocisteína aumentada, ela não pode tomar pílula, porque se ela tomar pílula, ela vai ter tromboembolismo. A chance dela aumentar para o tromboembolismo, se ela tiver LPA aumentada e homocisteína, a introdução da pílula aumenta em 40 vezes a chance de ela desenvolver um fenômeno tromboembólico. O gatilho desencadeado pode ser uma simples viagem de avião. E o PSA está normal, normalíssimo, tá?
Aqui o percentual aqui é 18%, mas aqui não interessa para mim, porque o PSA percentual só tem importância, o livre só tem importância se o PSA total estiver aumentado, tá? E ele não está, ele está normal, aqui está 1,96. Ele está abaixo de 4. Tá. A proteína C reativa, o ideal, ela tem que ser menos de 1 miligrama por decilitro. Aqui está o caso, ela é menos de 1 miligrama por decilitro. Então, não existe nenhum problema aí com relação à proteína C reativa. O lipidograma dele, como eu disse para você, você não sabe disso, vai saber agora. Existem 11 tipos de LDL, onde 2 são capazes de ser modificados, oxidado ou glicados. Então, o LDL aumentado quer dizer nada, porque os outros 9 são benéficos. Esse exame não chegou ao Brasil ainda. Quando chegar, vai ser uma revolução aqui, como está sendo nos Estados Unidos. Porque é a LDL modificada que participa da formação do trombo na aterosclerose. Tá? Macrófagos expressam receptores que captam a LDL modificada, não a LDL per se. A somatomedina, o LDL oxidado dele está discretamente oxidado, mas tem pouco, mas está oxidado. A somatomedina C dele está diminuída, ou seja, o hormônio de crescimento dele está baixo. Ele tem 54 anos. O 25-hidróxido dele está baixo. O ideal é entre 50 e 60. Tem muita gente que me pergunta qual a dose de vitamina D que eu tenho que dar. Não é assim que você não pode obter a resposta certa com a pergunta errada. Essa não é a pergunta. Eu não estou interessado na dose. Eu quero saber quanto que você precisa tomar para manter a sua 25-hidróxido acima de 50. Isso é que interessa. Para algumas pessoas é 2.000 unidades por dia, para outros é 8, para outros é 20. Você tem que ir examinando. Até o SUS faz esse exame agora. Não fazia, mas de tanto eu ensinar 4.000 médicos pelo Brasil a pedir isso, agora até o SUS está fazendo. Não? Muito bom. Deixa eu pular isso aqui, isso está feito. Então, ainda tem os biomarcadores de longevidade, que eu não vou entrar aqui, mas que eu quero que vocês saibam que nós vamos discutir isso no futuro em detalhes. Bom, deixa eu pular isso aqui também. O que mata mais, cefundante ou DEA? O que interessa é aqui. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque tem uma aqui que eu tenho 2. Eu descobri 9 coisas erradas no exame de sangue dele. Primeiro, ele tem uma anisostose do glóbulo vermelho. Tem 15,6. O ideal é que ele tivesse 11, 11,5. Agora eu sei por quê. Provavelmente pela elevação da homosteína. Ele tem o T3 e o T4 discretamente diminuídos. Ele tem o estradiol elevado. O ideal para homens é menos de 25. Ele tinha 54. A testosterona biodisponível dele está diminuída. Ele precisava ter 56. Ele tinha 44. O DEA dele está diminuído. Está menos de 200. A LDL dele está oxidada, discretamente. A homocisteína está muito elevada. O ideal é menos de 9, em alguns casos menos que 7, algumas escolas americanas menos que 7, ele está com 15 ponto qualquer coisa. Desculpe, 19,2 ou 19,4. A somatomedina dele, que é o IGF-1, está diminuída. E a vitamina D3 dele está diminuída, não está otimizada. Olha aqui quantos diagnósticos eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Achei 9 coisas erradas no exame de sangue dele. Por quê? Porque eu estou olhando com outros olhos, que são os olhos que eu lhe ensinei no primeiro módulo. Faz toda a diferença. Eu agora vou ter que cuidar dessas 9 coisas. Eu agora não uso remédio, não uso nada. Eu vou agora tratar dele, preventivamente. Eu estou fazendo medicina preventiva, anti-envelhecimento. Eu vou dar para ele B6, B12, ácido fólico e betaína. B6 eu estou dando 100 miligramas, B12 eu estou dando 1.000 microgramas, ácido fólico eu estou dando 10 mil microgramas, que eu quero baixar essa homosteína rápido, e betaína eu estou dando 1 grama. Então esse é o tratamento para baixar a homosteína. Aqui não é cloridrato de betaína, não. Aqui é betaína, trimetilglicina. Colina é tetrametilglicina, betaína é trimetilglicina e ácido pangônico.
ou D15, B15, é dimetilglicina. Isso aqui é para baixar a homocisteína. Toda vez que você tiver homocisteína acima de 9, você tem que fazer um tratamento. Eu estou dando para ele tirosina 500, solução de Lugol 2 gotas, solução de Lugol 5%. Por quê? Porque ele tem um T3 e o T4 diminuído, mas é discretamente diminuído. Eu não preciso entrar com hormônio tiroidiano para ele. Só tirosina e iodo provavelmente vai resolver o problema dele. Então, para ele não ficar tomando hormônio tiroidiano, eu dou para ele tirosina e solução de Lugol e aguardo, como foi o caso, melhorou. Tirosina é um aminoácido. O aminoácido fenilalanina é um aminoácido essencial. Se você tem uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase, que transforma a fenilalanina em tirosina. A tirosina ela é usada para produzir o hormônio da tireoide, ela é usada para produzir a dopamina, ela é usada para produzir a norepinefrina e a epinefrina. Tudo vem da tirosina. Você vê a importância da tirosina. Um vegetariano, por exemplo, tem deficiência de tirosina. Um vegano, então, tem mais ainda. Porque o vegano ele é diferente do vegetariano. Tá? Você pensa assim, mas... olha a ingenuidade. Ah, mas qual o problema de eu ser vegetariano? A girafa é vegetariana. Eu falo, não, querido. A girafa não é vegetariana, ela é herbívora. E qual a diferença? Querido, quando a girafa come um galho de uma árvore, ela come formiga, ela come abelha, ela ingere muita proteína o dia inteiro. Ser herbívoro não é ser vegetariano, não é a mesma coisa. Caiu a ficha? Não existe nenhum animal vegetariano no planeta. Existem animais herbívoros. Entendeu a diferença? Detalhezinho, né? Pois é. Eu dei zinco 50 miligramas e dei B6, já tem aqui, eu não estou dando de novo, e dei selênio 100 microgramas. Por que eu dei zinco? Porque ele precisa, eu estou inibindo a aromatase dele. E um jeito de inibir a aromatase é com zinco. O zinco inibe a aromatase, porque ele está com o estradiol aumentado. Tá? E eu dei selênio, porque eu vou ajudar a tirosina aqui, a solução de Lugol, para formar o hormônio tiroidiano. Ele tem litíase renal. A principal causa de litíase renal é oxalato de cálcio. O melhor bloqueador de cálcio que existe na natureza chama-se magnésio. Então, para ele não ter cálculo de novo, eu estou fazendo uma prevenção com magnésio-glicina. É o jeito dele não ter cálculo renal novamente. E com o tempo, aquele cálculo que ele tem lá, o magnésio ajuda a dissolver. Então, todo paciente que tem litíase renal deveria estar recebendo magnésio-glicina. Eu dei para ele ashwagandha, 300 miligramas por dia, que é um adaptógeno, ele é anestesista, ele não tem hora para dormir, ele não tem hora para acordar, ele passa horas no centro cirúrgico, fica às vezes 8, 10 horas, então ele é altamente estressado, eu estou dando para ele um adaptógeno. Eu nem medi o cortisol dele, porque ele não me entregou isso, mas eu sei o seguinte, se o cortisol dele estiver alto, vai baixar, se estiver baixo, vai subir. Como ele tem uma vida estressada como anestesista, quem é anestesista aqui? Você sabe o que eu estou falando, né? Depende do ego do cirurgião. Você tem que estar lá prontinho. Ele atrasa, entendeu? E você tem que ficar lá esperando. Pode falar nada, né? Não é verdade? Poderia ser rhodiola, mas se você for dar um só, eu recomendo você dar ashwagandha. A ashwagandha, ela só tem 8.000 anos de uso. É o mais usado na medicina ayurvédica. É a erva de maior experiência médica no mundo. E com inúmeras publicações. Tem só 8.000 anos de uso. A rhodiola rosa veio da Sibéria. Os russos, nas trincheiras, você imagina o que é dormir numa trincheira. Um faz cocô, outro faz xixi, está passando tiro em cima, não pode dormir a noite inteira. Você já imaginou que coisa? Coloque-se lá, numa trincheira. Aí o soldado fica louco.
Aí eles descobriram que se desse rhodiola rosa para o soldado, eles ficavam menos estressados. Então, também é interessante. Mas é mais, quando você quer mexer, esse aqui é mais adaptógeno do que a rhodiola rosa. Tá bom? A vitamina D3, eu dei para ele 2.000 unidades oral sublingual por dia, eu recomendo sublingual, depende da farmácia, tem farmácia que não sabe fazer, não faz, ele aí escolhe. Eu dei para ele, eu desenvolvi um produto que eu abri para o público, que é seu, tá? Onde eu combinei a L-arginina, a L-lisina, a L-glutamina, que eu chamo de secreta mais, 1.200 miligramas de L-arginina, 1.200 miligramas de L-lisina, 1.200 miligramas de L-glutamina. Isso substitui o hormônio de crescimento. Porque o hormônio de crescimento, quando eu der aula de hormônio de crescimento, você vai ver que ele é bem cumbersome, ele é bem complicado para você usar. Ele é caro, fica mais ou menos uns R$2.000, R$8.500, R$2.000 por mês. É muito... Você tem que ter praticamente uma geladeira. Na minha casa só tem uma... No momento eu não faço hormônio de crescimento em mim. Já fiz, muito tempo. Eu tenho uma geladeira só para o hormônio de crescimento, porque eu preciso arrumar um lugar na temperatura de 4 graus centígrados. Dentro da geladeira, eu tenho que descobrir, não posso mexer em nada. Porque se cair abaixo de 0, eu tenho que jogar fora. Congelou, eu jogo fora. Se for acima de 8, ficar mais de 30 minutos, tem que jogar fora. Às vezes ele já chega para você deteriorado. É complicado, bem complicado. Você tem que levar uma injeção na barriga toda noite. Entendeu? Mesmo fazendo marido e mulher, está na hora da injeção, mas mesmo assim é chato. Entendeu? O Havaí não cansa. Você toma, faz um tempo, depois você cansa. Então descobriu-se que a adenohipófise não envelhece, ela hiberna. Que é mesmo você pegar uma adenohipófise de um cara de 70 anos, estimulá-la, ela produz mais hormônio de crescimento. A L-arginina estimula a produção de hormônio de crescimento, a L-lisina e a L-glutamina. Só que se eu der L-arginina sozinho, para quem tem vírus em geral, geralmente o herpes, dormente, isso se manifesta. Para isso não acontecer, a lisina, que é o melhor antivírus que tem, não deixa isso acontecer. E a L-glutamina tem vários mecanismos, né? A L-glutamina, além dela ter uma ação protetora no enterócito, a L-glutamina vai formar o ácido glutâmico, que vai influenciar na produção do GABA, e etc. Então tem vários mecanismos interessantes. E isso você faz num sachê, vocês fazem, né? Tem aí, né? Ou não? Tá bom. E toma à noite, entendeu? Antes de deitar, você toma, porque a hora de estimular a produção do hormônio de crescimento é de manhã, é durante a noite. Criança pode, mas depende do tamanho da criança. Se for criança de 8 a 12 anos, você faz a metade disso aqui. Se for menos de 8 anos, você faz 1/4 disso aqui. Tá bom? Não, isso aqui não interfere com o pico glicêmico. Não, não interfere em nada com o pico glicêmico. Isso aqui. A alimentação de quem vai fazer uso, interferiria na produção? Todas as vezes que você aumentar a insulina, você diminui o hormônio de crescimento. Se você come muito no jantar, a sua produção de hormônio de crescimento vai cair. Porque a produção de hormônio de crescimento é inversamente proporcional à glicemia. Quanto mais açúcar você tiver no sangue, menos hormônio de crescimento você produz, porque vai desencadear a insulina inibe o hormônio de crescimento. A insulina estimula a somatostatina. Lembra da somatostatina de ontem? A somatostatina inibe a produção do hormônio de crescimento. A minha pergunta é sobre o gama-GT. Gama-GT aumentado isoladamente, sem estar aumentado os outros marcadores de fígado, Tá bom. TGO, TGP. Quando você tem o gama-GT aumentado sozinho, a primeira coisa que você tem que pensar é em parasita. Um parasita no fígado. Isso é um caso. Tá? O fat liver, esteatose, no fígado também aumenta a gama-GT. A gama-GT também não é só do fígado. Hoje, a gama-GT é usada como marcador para oxidação. Quando você tem estresse oxidativo, a gama-GT também sobe. Então, a gama-GT sobe com estresse oxidativo, a gama-GT sobe com parasita, a gama-GT sobe com sofrimento hepático.
geralmente fígado gordo, pode Mas subir. aí eu né? teria acompanhado os outros marcadores, né? Tem que acompanhar os outros. E entre estresse oxidativo Quando você não e sabe a parasita, causa, como eu a gama GT está aumentada e você não consegue identificar a causa, você dá alfa-lipoico. Quando você não souber o que fazer, dá alfa-lipoico. Entendeu? Só que levando em consideração que se passar de 100 miligramas, tem que fazer em cápsula gastro-resistente, senão incomoda o estômago. Tá bom? Tá, mas não tem como saber. Não tem como diferenciar entre parasita e estresse Tem. oxidativo. À medida que a gente for prosseguindo aqui, eu vou mostrar para você como é que se diagnostica parasita, tudo, mas não é agora. Tá, ok. Não é hoje. Tá, ok, obrigado. Tá. Oi. E aí? O senhor pediu para fazer em público. Seu nome qual é? Nayara. Nayara, desculpe, Nayara. Fala. Sobre o emagrecimento com HCG, no DVD você orienta que a gente faça profilaxia de TVP. E aí eu queria saber o que você recomenda que a gente use Tá bom. profilaxia. O HCG não aumenta tromboembolismo. Quero que você saiba disso. Um paciente com obesidade mórbida, com índice de massa corpórea acima de 40, por exemplo, ele tem uma predisposição ao tromboembolismo. Esse paciente vai no seu consultório, você vai fazer HCG nele, ele começa a emagrecer. Por azar seu, como ele tem um risco maior para tromboembolismo, ocorre durante os 40 dias que você está dando HCG para ele. Aí o CRM ele vai te processar, vai dizer que é o HCG, pronto, você está indo, tá bom? Então o que acontece? Nos casos dos pacientes com obesidade mórbida, eu aconselho, quando você for fazer o HCG, você tem que fazer prevenção de tromboembolismo. Você tem 2 modos de fazê-lo. Você pode usar Persantin, que é o dipiridamol, 75 miligramas, ou melhor ainda, você pode usar uma coisa chamada natoquinase. Flávia, vocês têm natoquinase? Tem. Hein? Que bom. Pois é, natoquinase, nós introduzimos isso no Brasil. Natoquinase vem do natô, vem da soja fermentada. Eu te falei que soja fermentada é bom. Então, no natô, tira-se a vitamina K2 e tira-se a natoquinase, que é uma enzima que substitui, inclusive, anticoagulantes. O anticoagulante que é usado, mais comum que você usa, é veneno de rato, para matar rato, com sérias consequências, inclusive osteoporose, etc. Então, a tendência que existe na nossa medicina aqui é substituir o anticoagulante, que aí não precisa ficar medindo tempo de protombina, nada, por natoquinase. E o natoquinase também é usado, 100 miligramas 2 vezes por dia durante aquele período. E você também tem que acrescentar a vitamina D3, 25 mil unidades. Eu já falei para vocês sobre as unidades da vitamina D3? Deixa eu falar. Olha só, como é que a coisa é política. Para você entender. Se eu falar com você assim, eu vou te dar 50 miligramas de vitamina B6. Você não vê nenhum problema, vê? Não. Daí, vou baixar o quê? Vou baixar a homosteína. Agora, você vai saber agora, não sabia. 1 miligrama de vitamina D3 é igual a 40 mil unidades internacionais. Se eu falar para você que eu estou te dando 40 mil unidades internacionais de vitamina D3, você fala, olha que absurdo. Se eu falasse que eu estava te dando 1 miligrama, não é nada. Eles não deixam trocar de unidade para miligrama, porque aí os médicos perderiam o medo de prescrever vitamina D3. Entenderam? Perderiam o medo de prescrever D3. Como o D3 interfere, tem um efeito perotrópico em mais de 2.000 genes, ia deixar de vender muito remédio, viu? Você não tem ideia. Por causa disso. Então, não quero que você se assuste. Eu conheço um paciente com esclerose múltipla que está tomando 200 mil unidades por dia de vitamina D3. Você fala, olha que absurdo. Que absurdo, pô. 5 miligramas. Grandes coisas. Não tem nada demais. Eu tenho um filho que é médico em Belo Horizonte.
A avó dele, materna, mora em Teófilo Otoni. Ela tem 92 anos. E ele foi lá e prescreveu para ela vitamina D3, 1000 unidades. Lá em Teófilo Otoni tem uma farmácia que já saiu no Jornal Nacional, que morreram 8 pessoas, você lembra? Porque é raro lá, não sei o quê. Essa mesma farmácia aviou a receita. 3 meses depois, ele voltou lá na fazenda da avó e pegou a receita, e pegou o que ela estava tomando e viu que eles tinham feito, não 1000 unidades, eles tinham feito 1000 miligramas. Se você fizer a matemática, a avó dele estava tomando 40 milhões de vitamina D3 por dia. 3 meses. E ele muito preocupado. Ele perguntou para ela assim, ô vó, o que aconteceu? Me conta algum sintoma que só teve. O que aconteceu com o efeito? Ele falou, o único efeito, filho, é que eu joguei a bengala fora. 40 milhões de unidades, 3 meses, ela jogou a bengala fora. Foi o único efeito que ela teve. Então esse medo, como é que você quando faz o HCG, se você acrescenta 25 mil unidades internacionais, o que é isso? Meio miligrama. Meio miligrama de vitamina D3, não é nada. E ajuda, principalmente sublingual, vocês têm 25 mil sublingual, né? Isso aqui é sublingual, porque não tem a primeira passagem pelo fígado, você ajuda no processo de emagrecimento, ajuda muito. Mas nós vamos ter um curso aqui só de HCG, fica sossegado. Uma manhã inteira sobre HCG. Fala, Zé. Raul Zé, não, tem alguém? Quem vai perguntar aí? Espera aí, Zé, chega em você depois. Oi. Laí, eu queria saber, assim, de maneira geral, qual suplementação você indica na infância? Eu comecei a suplementar meu filho de 6 anos com iodo, a 2%, ele teve uma melhora cognitiva na escola. Muito... Claro que tem, isso é óbvio. Porque ele foi diagnosticado com TDAH, né? É. E aí ele já teve uma melhora bem expressiva, assim, em 1 mês. O ideal é você ter começado antes de engravidar, isso que seria o ideal. Toda grávida devia estar tomando iodo, toda grávida devia estar tomando D3, toda grávida devia estar tomando DHA, ômega 3 DHA, toda grávida devia estar tomando água de coco, toda grávida devia estar tomando metilfolato, metilcobalamina. Esse é o kit de luxo. Sim. Então, na minha família é assim. Eu tenho uma filha que nós temos 2 netinhos aqui em São Paulo. Quando ela engravidou, eu comecei o processo. Aí eu arrumei para ela um ginecologista, falei para ela, não conte para ele o que eu faço, porque ele não vai querer ser seu médico. E aí ela fez o tempo todo, nasceu a Teté, um dia vocês vão conhecer, nasceu a Teté, e aí ela amamentou, enquanto ela estava amamentando, ela continuou no esquema. Quando parou de amamentar, agora a Teté entrou no esquema. Então ela faz iodo, Iodo, e além do iodo... Ela faz iodo, ela faz o ômega 3, ela faz a vitamina D, tem tudo. Só que eu trago dos Estados Unidos em gota, mas a gente tem aqui hoje, não tem problema. Você entendeu? Sim, obrigada. Então, as dosagens infantis. É o seguinte, ó, o iodo, você tem que ser o Lugol a 2%. Eu estou fazendo dia sim, dia não. Está perfeito, dia sim, dia não, é isso mesmo. Até os 5 anos de idade pode ser isso. Dia sim, dia não. 2 miligramas. Você já escutou eu falar sobre isso, então, né? Então, a vitamina D3, você pode, a Sociedade Pediátrica Canadense já está recomendando para criança de menos de 1 ano, já está recomendando 2.000 unidades. Então, você dá 1.000 unidades por dia para uma criança, que é o que eu dou para eles, não é nada, não é nada. Nossa. Não, a partir dos 8 já pode mudar. Aí o ideal, uma pessoa geralmente se mantém com 2.000 unidades por dia, tá? 2.000 unidades resolve o problema da maioria, tá bom? Certo. Mas, por exemplo, eu estou querendo gripar, eu tomo 150.000 unidades, 3 dias seguidos, acabou, não tem gripe, não tem nada. Eu suplemento ele com 5.000 unidades, ele tem 6 anos, eu suplemento com 5.000 unidades. Está de um pouquinho demais. Faz 1 mês. Médio 25 hidroxide dele. Está um pouquinho demais, eu acho. Certo. Tá bom? Tá, obrigada. Tá bom. O ômega 3, a preferência na criança e no feto é maior concentração
DHA. Para criança, você pode dar 250 miligramas de DHA por dia. Não tem limite, gente. Isso aí, se der mais, sai no xixi. Não existe esse problema. Mas o cérebro se alimenta de DHA, principalmente o sistema límbico. Os neurônios são diferentes e eles se alimentam de DHA, doxohexanoico. E quando uma mulher não tem reserva de DHA, o feto não perdoa, ele rouba do cérebro da mãe. E essa mãe, no pós-parto, desenvolve depressão pós-parto. A depressão pós-parto é por duas razões. É por deficiência de DHA e por o maior órgão endócrino que tem no corpo tem um nome, chama-se placenta. Tem nada maior do que a placenta. Pra você ter uma ideia, durante a gravidez, a mulher aumenta em 25 vezes a produção de progesterona. 25 vezes. E tem gente que fica falando que progesterona faz mal. Então, grávida devia estar morta, pô. Aumenta 2.500% a produção. Aumenta 20 vezes a produção de estriol. Você imagina quando essa placenta sai do útero. Existe uma revolução hormonal. Uma coisa impressionante. Um tsunami da vida. E até o ovário começar a produzir progesterona de novo, às vezes não pega no tranco. Aí junta a combinação da deficiência do DHA com a deficiência da progesterona. Isso geralmente ocorre na segunda ou na terceira gravidez, porque na primeira a mãe ainda tinha reserva. Aí ela entra em depressão pós-parto, que não é deficiência de Prozac. Aí, quando ela é tratada com inibidores da recaptação da serotonina, ela cronifica. Você viu um caso lá no Sintonia, não viu? Lembra que eu peguei uma mulher com 20 anos que estava deprimida de uma depressão pós-parto. Você não estava lá quando eu cuidei do caso? Tá. Então, a Marcela viu. 20 anos depois, ela está lá no Sintonia, ainda deprimida. Porque quando ela começa a tomar antidepressivo, na depressão pós-parto, ela não sai mais. Porque você não deu para ela o que ela precisava, que era progesterona e DHA, que você tira em 5 dias da depressão pós-parto. Progesterona e DHA. Geralmente, complexo B ajuda muito. Gente, eu estou virando aqui uma consultora. Vou trazer minha bola de cristal. Vamos discutir aqui os assuntos aqui? Tá bom? Eu não sou pediatra, tá? Entrega o microfone. Você só pode falar com o microfone na mão, tá bom? Entrega para quem está. O Zé ali, ó. Gente, eu quero que vocês aprendam o meu estilo, tá? Vocês, para mim, são todos filhos, tá bom? Tem alguns que já são até netos. Eu sou durão e tal, mas é o jeito de eu fazer, tá? Não tenho mágoa com ninguém, entendeu? Estou aqui para ajudar todo mundo, mas eu tenho que pôr disciplina na história, entenderam? Então não leva mal o que eu falar, não, porque é daquele jeito. Você vai conversar com a minha mulher, vai te explicar que eu sou assim. Ô Zé. No tratamento do anestesista lá, o 5-HTP é para que finalidade? Pelo seguinte, como ele levanta muito à noite, tem chamadas à noite para anestesia, ele reclamou que ele demora para dormir, que ele fica preocupado que o telefone vai tocar à noite e tal, ele acaba da preocupação, fica preocupado com a preocupação. Você sabe o que é ficar preocupado com a preocupação? Muita gente aqui fica preocupado com a preocupação. Aí ele toma o 5-HTP, o 5-HTP vai virar serotonina, com o olho fechado, a luz apagada, vira melatonina. É o jeito brasileiro de você dar melatonina, é dar 5-HTP. Se você comprar de camelô, tem. Do Paraguai, tem. Entendeu? Mas se você for nos Estados Unidos, melatonina lá é muito barato, muito barato. Você compra no supermercado lá. Ih, tem tanta mão levantada aí, ó. Vai mais perto, esse de rosa aí. Seu nome é? Aí, meu nome é Vinícius. Oi, como alternativa do... Você é de onde? De Minas. Qual cidade? Lagoa da Prata. Lagoa da Prata. Isso. Fala. Como alternativa ao GH, o que você acha do IGF-1 intranasal? Só que esse IGF-1 que está vendendo aí no Brasil, ele é feito de chifre de viado. Chama chifre de viado, não é o chifre de viado, não, tá bom? Eles não mataram o viado, se bem que eles matam o viado para poder tirar o chifre, para achar que ele tem libido. O chifre de viado é uma erva, chama chifre de viado. Não é isso, doutor? Vocês têm o chifre de viado lá? Não. O chifre de viado é rico em IGF-1. Rico nada. É 0,01%.
Então, a quantidade de chifre de veado que você tem que ingerir para corresponder a IGF-1 é muito grande. Eu não recomendo, não. Tá bom? É preferível você fazer uso do Secreta Mais. A plataforma vibratória, 10 minutos na plataforma vibratória, aumenta 98% IGF-1. Tá bom? Eu acabei de falar, poxa. Não, 600 segundos. Querida, você tem que fazer praticamente 3 vezes, 4 vezes por semana, ou todo dia. Cada vez que você subir lá, o seu IGF-1 aumenta. Se você fizer isso todo dia, você vai ter um aumento diário. Você não ingere o hormônio de crescimento todo dia? É a mesma coisa. Se você parar de tomar injeção, acabou. Mas esse valor vai ter o quê? Depois de um mês, 2 meses? Não, é imediato. Eles fazem antes, 10 minutos na plataforma, fazem depois, sobe 98%. E tem os chamados secretagogos, né? Que o Secreta Mais é um deles. Mas existem produtos sofisticados dos Estados Unidos que têm essa função. Vocês estão... Só respondo quem tiver com o microfone, tá bem? Senão vira baderna. Oi. Pode falar, querido. Em relação ao índice de anisocitose, nos pacientes com talassemia minor, já Sim. São pacientes com alteração genética, quando, por vezes, pegamos em consultório e aceitamos. Né? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Todo polimorfismo genético fica mais difícil. O Dr. Bruce Ames, ele tem uma chamada síndrome da teoria da triagem, que é a teoria mais em voga hoje nos Estados Unidos. Ele é vivo ainda, Bruce Ames. Então, ele mostra o seguinte, mesmo um paciente com polimorfismo, se você aumenta a dose da vitamina, mesmo que ele tenha um polimorfismo para aquela vitamina, se você faz uma sobrecarga, você rompe aquele polimorfismo, parcialmente, mas rompe. Então, não quero que você tenha a seguinte atitude. Ah, porque tem isso, eu não posso fazer nada. Claro que você pode. Talvez você vai precisar usar 3 vezes mais o suplemento do que você usa numa pessoa normal, mas vai funcionar. Isso aqui, bacana que o Bruce Ames fez, foi isso, trazer isso para o mundo, entendeu? Que isso você pode sim, só que você tem que aumentar a dose, tá? Tá bom? Obrigado. Tá. Oi. Bom dia. Fala. Oi, bom dia. Eu me chamo Elvis, São Luís. Elaí, considerando o peso das doenças cardiovasculares aí, aterosclerose, em algumas aulas tu soltou assim a questão de carrear o cálcio que já está lá na placa. Quais as medidas mais efetivas para reverter essa... Tá bom. A medida mais efetiva chama-se K2. Nós vamos ter uma aula sobre isso. A vitamina K2, ela pega o cálcio que está na artéria, que está no joelho, na calcificação no joelho, que está na válvula, que está na carótida, e leva ela para o osso. Tá bom? Mas nós vamos estudar isso. Mas se você quiser, eu tenho um DVD lá, K2, está pronto lá, 2 DVDs para você. Já tenho, só volta a assistir. Então, mas tem que assistir, não adianta comprar, não. Então, aqui, olha que interessante. Eu peguei um exame que 2 ou 3 colegas tinham visto e disseram que assim, não tem nada. Eu descobri 9 coisas, porque eu estou vendo com a lente diferente. Agora, ao invés de 4 ovos, eu consigo ver 8 ovos no ninho. Ou seja, ampliei a percepção. E você vê, onde é que eu estou usando remédio aqui? Eu não tenho remédio nenhum aí. Eu não quero remediar nada, eu quero consertar o processo. Entenderam?